Fala pessoal, todos lá, tudo bom? Que é o André Fogaça, editor do site, tá com mais um comparativo hoje entre o Moto X de segunda geração e o Moto G de segunda geração. Ambos os smartphones foram lançados recentemente, foram lançados agora em setembro no Brasil e também no mundo, e já estão aqui, temos os reviews de cada um. Você pode ler o review do Moto X de primeira geração no link que está abaixo e no Moto G de segunda geração também no link que está abaixo. Só clicar no link aqui, você tem acesso aos dois reviews separadamente para olhar cada um, como sai cada um em cada parte do desempenho do aparelho. Esses aparelhos são bastante semelhantes, eles receberam grandes novidades. Você tem os alto-falantes aqui na parte da frente, sendo que o alto-falante do Moto G de segunda geração ele é melhor porque ele tem som estéreo, enquanto o Moto X de segunda geração tem apenas o som sendo reproduzido na parte de baixo e não na parte de cima. Na parte do corpo, nós temos um corpo de 140,8 mm de altura no Moto X e 141,5 mm no Moto G de segunda geração. Nós temos 72,4 mm de largura no Moto X e 70,7 mm no Moto G. Já a espessura é de 10 mm no Moto X e 11 mm no Moto G. A diferença é bastante pequena. E a tela é o que difere um pouco. Você tem 5 polegadas no Moto G, 5.2 polegadas no Moto X e resolução de 1920 por 1080 pixels no Moto X, 1280 por 720 pixels no Moto G. Isso garante até 424 pixels por polegada no Moto X e 294 pixels por polegada no Moto G. A densidade é bastante gritante, a diferença de qualidade na densidade da imagem, só que no uso cotidiano, que é com você mais ou menos o celular mais ou menos um metro, um pouco menos de 1 metro dos seus olhos, a diferença é basicamente não dá para entender, não dá para ter a diferença. Uma novidade é que você pode ver aqui, acho que aqui fica mais fácil para enxergar. E você pode ver que a textura do alto-falante no Moto X ela é áspera, vai ver que faz barulho, e aqui não faz barulho, e o mesmo acontece na parte de cima. Aqui você tem uma textura áspera no alto-falante, algo que não acontece no Moto G. Olhando nas laterais, a gente encontra aqui a mesma configuração de botões. Você tem do lado direito botões de controle de volume, o botão liga-desliga e mais nada. Embaixo, entrada micro USB. Nesse lado aqui você não tem nada em nenhum dos aparelhos. E nesse lado aqui, em cima, você encontra a entrada para o chip da operadora no Moto X. E do outro lado você tem as mesmas configurações, que é microfone secundário e entrada para fone de ouvido, ambos com esse pequeno aro metálico que dá um ar de graça mais bonito para o aparelho. A parte traseira tem um logo feito de... Antigamente, na primeira geração, o logo era igual, tinha o mesmo afundadinho aqui dali. Agora o logo no Moto X é maior. Você tem os LEDs de flash nas laterais no Moto X. No Moto G continua como Moto X antigo, com flash aqui embaixo. E a câmera é LED 13 megapixels no Moto X e 8 megapixels no Moto G. A câmera do Moto X filma até em 4K, que é 2160p, com 30 quadros por segundo, enquanto a câmera do Moto G filma até 720p, também com 30 quadros por segundo. Ambas fazem câmera lenta, e você tem HDR, detector de face, você tem a possibilidade de fazer panorama e tocar para focar, para tirar a foto. Agora eu vou aqui ligar o aparelho, os dois ao mesmo tempo. Você vê a diferença de boot. Uma diferença para os aparelhos mais antigos é que o boot agora ele tem essa cara mais chapada. Antigamente era uma cara mais limpa. Você pode ver que a animação está no mesmo ponto para os dois dispositivos. No lado de dentro, a Motorola colocou um processador Qualcomm MSM 8974AC no Moto X, enquanto o processador é um Qualcomm MSM 8226 no Moto G. É um Snapdragon 400 no Moto G, Snapdragon 801 no Moto X. Ele é 801, porque a diferença entre o Snapdragon 800 e 801 é que o 801 permite filmar em 4K, o 800 não permite. Você tem 1 GB de memória RAM no Moto G e 2 GB de memória RAM no Moto X. No Brasil, apenas a edição de 32 GB do Moto X chegou, sendo que há uma opção de 16 GB lá fora. Ele não tem entrada para cartão microSD, e o Moto G tem sim a entrada para cartão microSD,
E uma diferença dele é que eu não falei antes, puxa a tampa da bateria e você tem acesso à entrada dos dois chips, porque ele é um dual chip, e uma diferença que é a entrada para micro SD de até 32 GB. Ele não tem acesso à bateria. A bateria do Moto X é de 2.300 mAh, do Moto G é 2.070 mAh. Dá mais ou menos a mesma quantidade de tempo de uso dos dois dispositivos. Você tem aproximadamente 4 a 5 horas para drenar totalmente o aparelho, usando muito intensamente, com muitos jogos, com muitos vídeos em alta definição para os dois lados, tem a mesma autonomia. E no cotidiano, no uso mais moderado, você consegue terminar o dia com a pouquíssima carga da bateria nos dois aparelhos. Eles drenam um pouco mais de bateria, você tem mais mAh no Moto X porque a tela é de maior resolução, então ela gasta mais do processamento para funcionar, e aí você precisa de mais de uma carga maior. A GPU, uma Adreno 330 no Moto X e uma Adreno 305 no Moto G. A interface é exatamente a mesma, você tem uma interface bastante limpa. Os dois utilizam o Google Now Launcher, então configurações, e ambos contam com a mesma versão do Android, que é o Android 4.4.4, é o mais atual, e ambos receberão o mesmo update para o Android L. A outra diferença é que o Moto X tem uma tela AMOLED, enquanto o Moto G tem uma tela IPS. Para mostrar melhor essa diferença, eu vou abrir a galeria de fotos. A galeria está aqui, e abrir a mesma imagem nos dois dispositivos. E aqui você tem exatamente a mesma imagem sendo exibida numa tela AMOLED e numa tela IPS. Você pode ver que eu vou movendo aqui para chegar exatamente na mesma ângulo de visão. Você pode ver que o IPS, não desliga, que o IPS ele vai perdendo a cor quando vai subindo. O AMOLED ele fica com a cor mais exibida por mais tempo. Você pode ver aqui que o preto não, o vermelho tem essa diferença, você pode ver que ele vai ficando mais escuro lá para cima, e o vermelho no Moto X não altera. Já o verde tem o mesmo problema, quando chega mais ou menos por aqui, você começa a ver que ele vai indo embora, e no AMOLED isso não acontece. Outras cores são exibidas, as cores são basicamente exibidas da mesma forma, só que a intensidade do AMOLED é maior, e isso altera quando você usa o aparelho com luz solar direta. O Moto X, por ser uma tela AMOLED, ele tem uma exibição melhor de cores com o sol direto, e outra vantagem é que ele tem esse recurso aqui que mostra notificações. Notificações aqui. Ele apenas gasta energia no que está exibido. Todo o restante que é preto, são pixels realmente desligados, não tem luz lá dentro, e você economiza muito mais energia do que no IPS. A interface, como eu falei, é exatamente a mesma. Você tem uma interface bastante limpa, que lembra bastante o Android do Nexus, o Android mais puro possível. Ele é bastante limpo. Você tem o Google Now Launcher rodando por aqui, exatamente a mesma coisa por aqui, só que eu não habilitei para o lado ainda. A área de notificações é bastante limpa aqui. Não. E você tem aqui a área de configurações rápidas. A única diferença é que você tem dois chips, chip 1 e chip 2, e aqui você tem apenas um chip, então ambos têm a mesma configuração de atalhos. Isso garante com que funcionem, garante alguns atalhos rápidos para você ligar o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi, ligar Bluetooth ou desligar Bluetooth. Para comparar melhor a diferença de desempenho entre os dois aparelhos, como um tem Snapdragon 801, outro tem Snapdragon 400, um é o quad-core 2.5 GHz, quad-core 1.2 GHz, e a diferença da memória RAM é que o Moto X tem o dobro de memória RAM do que o Moto G. Eu vou abrir os mesmos aplicativos, garantindo que não tem nada aberto no fundo. Então, fechar tudo aqui. Garantindo que não tem nada aberto no fundo, eu vou abrir o Facebook em 3, 2, 1. Você pode ver que o Moto X abriu primeiro. Abriu o Twitter em 3, 2, 1. O Moto X abriu muito antes do Moto G. Abriu o Instagram em 3, 2, 1.
Nesse caso, ambos abriram basicamente ao mesmo tempo. E fechar todos os aplicativos aqui para garantir um desempenho melhor. Eu vou abrir o Asphalt 8 ao mesmo tempo nos dois gadgets, que é um dos games mais pesados disponíveis no mercado no Google Play. Então o Moto X já abriu bem antes. Você vê que a diferença é bastante gritante. Vamos jogar. E próximo e inicia a corrida ao mesmo tempo em 3, 2, 1. Você pode ver que eu toquei pelo menos ao mesmo tempo nos dois aparelhos. E o Moto X veio bem antes. Isso mostra que a Adreno 330 faz um trabalho muito mais... um trabalho muito melhor do que o Moto G lá em cima com a Adreno 305, com metade de memória RAM e com um processador bem mais fraco, que é o Snapdragon 400 no lugar de Snapdragon 801. Mas ambos rodam muito bem o jogo. A diferença é que o Moto X tem umas texturas a mais, então você pode ver que as pequenas gotículas na tela elas aparecem, enquanto o Moto G não conta com essas gotículas. É uma diminuição leve de gráfico para poder fazer com que o jogo rode bem com uma taxa de quadros bastante elevada. Mas no final das contas, todos eles rodam de forma bastante excelente o jogo, sem travamento, sem engasgo, sem reclamação de GPU. Você pode ver que tem essa textura de vidro quebrado, o que não tem também no Moto G. Ele não tem essa textura. Não é demérito, mas se você quiser um jogo realmente intenso e como ele foi feito para funcionar, o Moto X sai muito na frente. Então, fechar aqui. Abrir o Antutu, que é um app de teste de desempenho dos dois aparelhos. Vou testar aqui. Testar novamente. Toquei nos dois ao mesmo tempo. E enquanto ele vai testando o hardware, todo o hardware do Moto X e do Moto G, dá para falar outras coisas. Enquanto o Moto X é o único com suporte 4G, o Moto G não tem 4G. Apenas na primeira geração há uma versão com 4G. Esse modelo não conta com 4G. Você tem dual chip do Moto G, Moto X não é dual chip, e o Moto G tem micro SIM no lugar de nano SIM. Nano SIM é o chip menorzinho de todos que tem. Começou no iPhone 5, iPhone 5S e chegou pro Moto X, que adota no lugar do Moto G, que adota micro SIM. Ambos os aparelhos contam com Bluetooth 4.0 com AD2P e LE. O Moto X conta com outro protocolo chamado EDR. O Moto X conta com NFC, enquanto o Moto G não tem NFC. Você tem Wi-Fi 802.11 BGN no Moto G, e no Moto X tem a BGN-AC com Dual Band, DLNA, e ambos os aparelhos contam com Wi-Fi Hotspot. Além disso, você tem GPS com a GPS e GLONASS. E no Moto G tem um grande diferencial, que é a possibilidade de sintonizar TV digital, o que não acontece no Moto X. Então, se a TV digital é um extra que te faz diferença, que você precisa de TV digital, apenas o Moto G vai te suprir nessa necessidade. E como o teste é demorado, você pode ver que o Moto X já está bem na frente, mas como o teste é demorado, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo porque ele é lento. Então... E esse aqui tem o resultado. Enquanto o Moto X conseguiu 44.408 pontos, ele é melhor em pontos no Antutu do que o Galaxy S5, Galaxy Note 3 e Xperia Z2. Ele está acima até do HTC One M8. O Moto G conseguiu 17.565 pontos, não passando do Nexus 4. Então você vê uma diferença bastante gritante de desempenho entre os dois aparelhos. Outra diferença é que no Moto X você tem algumas formas contextuais, como reconhecimento de voz para ativar alguns recursos, como acorda capiroto, bom dia.
Você desativou os recursos do modo ocioso, então não. Acorda, capiroto. Tempo em São Paulo. Está 29 graus e céu limpo em São Paulo. Então você tem esses recursos extras. Acorda, capiroto. Enviar o WhatsApp. Por favor, instale o aplicativo e tente novamente. Então você tem alguns recursos extras, como até enviar uma mensagem por WhatsApp, ou ligar para uma pessoa, enviar uma mensagem. Isso tudo o Moto G não tem. E você tem esses pequenos pontos vermelhos, que são luzes em infravermelho. Você não enxerga isso. E ele tem esse recurso de mostrar notificações inteligentes. Já o Moto G não tem nada disso. Você tem apenas a notificação tradicional com um LED que fica aqui em cima e reconhece e exibe quando tem alguma novidade ou não. Na parte de músicas, a outra diferença por conta do alto-falante. O player é basicamente o mesmo, exatamente o mesmo. Cadê o player de música? Aqui e aqui. Então você tem exatamente a mesma interface, com uma foto do artista aqui representando o álbum, uma foto aqui dentro, e do lado de dentro você tem como iniciar um mix instantâneo com ele, ir para artista, para álbum dentro da tua lista de reprodução, e além disso você tem como ajustar equalizador sonoro, que é para melhorar a reprodução de áudio. Então eu vou deixar no alto-falante desligado para ficar exatamente a mesma qualidade. Então vamos lá. Então, reproduzindo a música. Você vê que o som sai estéreo, claro que não dá para escutar por aí, mas o som sai estéreo e ele é um pouquinho mais grave do que no Moto X. E aí você vê que a qualidade na reprodução do áudio é um pouquinho melhor no Moto G, porque o som estéreo é mais envolvente do que o som mono. O player de vídeos é o Play Filmes, não há um player específico criado pela Motorola para isso, tem que ir vídeos pessoais. Tem aqui o mesmo vídeo sendo reproduzido em Full HD, sem nenhum engasgo. Você pode ver 1080p árvore nos dois. E aqui você nota que eu toquei no botão de volume, e aqui você nota que a diferença para uma tela IPS para a tela AMOLED. A tela AMOLED, o brilho é maior, você tem a reprodução de contraste maior, e no IPS a cor é um pouco mais intensa, deixando o brilho um pouco mais de lado, o contraste um pouco mais de lado. Você pode ver que os dois vídeos são reproduzidos sem nenhum problema, e dentro do aplicativo não há qualquer recurso extra além de tocar um vídeo que você tem no seu aparelho. O navegador é exatamente o mesmo, você tem o Chrome nos dois dispositivos. Tudo celular. Tudo celular. Então eu tenho aqui o Tudo Celular, ele está aberto nos dois gadgets, ou tentando abrir. E a navegação tá travada aqui no Moto X. Ok, agora foi. A navegação ela é bastante fluida nos dois aparelhos. Claro que eu tenho o scroll infinito aqui no Tudo Celular, um scroll que vai recarregando a página. Mas você pode ver que ele é feito muito bem. E a renderização da página é feita com bastante velocidade. A navegação é bastante agradável ao olho. Na parte das fotos, eu tenho aqui um senhor Smurf, papai Smurf, tirar aqui. A interface, outro recurso do Moto X é que fazendo isso ele libera a câmera, algo que o Moto G não faz. Então eu tenho aqui a possibilidade de tocar para focar. E aqui eu tenho o controle de HDR, ligado, desligado, flash ligado, desligado, ligar, desligar o toque para foco, alterar a resolução se eu quero 4K, Full HD ou slow ou câmera lenta. Então eu quero HD. Tem modo panorama, geolocalização,
A proporção da foto, se eu quero 13 megapixels em 4x3 ou 9.7 megapixels em 16x9, ou ligar ou desligar o som. Então eu quero 16 megapixels, 9 megapixels. Só tocar para focar, você pode ver que se eu jogar para lá ele foca em outro lugar, se eu for tocar para cá ele foca nesse lugar. Então tirei a foto com o Papai Smurf. O Moto G tem uma interface igual, não tem a função de ligar agitando o aparelho. E aqui eu tenho a Papai Smurf com exatamente as mesmas funções de HDR, flash, ligar, tocar, desligar, foco. A diferença no slow motion é 720p, assim como o vídeo, panorama. Aqui, como tem micro SD, ele pode escolher se você quer salvar dentro do micro SD ou na memória interna. E a proporção da foto, 6 ou 8 megapixels, dependendo do que você quer. Então tem aqui, focar no nariz do Papai Smurf e tirar a foto. Puxando aqui para o lado, você encontra a galeria, que é a mesma coisa que você tem no Moto X. Só puxar aqui para o lado e você tem a galeria. Aqui você pode ver a foto nos dois aparelhos. Deixa eu deixar aqui mais assim. Abriu, dá um zoom máximo aqui no olho do Papai Smurf. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá igual? Não, não tá igual. Aí, agora tá igual. E aí você pode ver a diferença na qualidade da imagem. O Moto X ele tem um granulado muito mais aparente do que o Moto G. Você pode ver que no Moto G ele tá mais suave, enquanto no Moto X você tem o olho, o entorno do olho mais quadriculado, mais sujo de granulados do que no Moto G. Em fotos, na câmera frontal você tem resolução de 2 megapixels em ambos os aparelhos e as fotos são registradas com ótima qualidade, sem muitos, com mais cores mais vivas no Moto X do que no Moto G. A resolução, como é maior, a foto é maior no Moto X do que no Moto G, e você tem muitos detalhes sendo exibidos, como você pode ver nessas fotos aí, com boa condição de luz. Já em fotos noturnas, o resultado é um pouco estranho, porque o Moto X e o Moto G conseguem basicamente a mesma quantidade de luz entrando, só que o Moto X é mais granulado. Quando vocês viram na foto do Papai Smurf, ele é mais granulado, mais suja a imagem do que no Moto G. Isso também se repete nas fotos noturnas tiradas com os dois aparelhos. Se você clicar aqui embaixo nesse quadradinho, você pode ver um vídeo gravado em 4K com o Moto X e 720p com o Moto G. Ambos têm basicamente a qualidade que lembra mais ou menos as fotos, sem muitos extras. Você tem a possibilidade de zoom digital de até 4 vezes e o som é gravado em estéreo nos dois aparelhos para o vídeo. Bom pessoal, isso aqui foi o comparativo entre o Moto X e o Moto G segunda geração. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha se vocês gostaram. Clique aqui embaixo para poder se inscrever no canal e receber os vídeos antes da gente publicar no Tudo Celular. E mais para fotos e um texto um pouco maior sobre esse comparativo, é só clicar no link aqui embaixo. Você tem o review dos dois aparelhos. Ou entrar no tudocelular.com e ver outros textos que a gente publicou. Para saber mais sobre o Tudo Celular, instagram.com/tudo_celular, twitter.com/tudo_celular, youtube.com/tudocelular e facebook.com/tudocelular com tudo junto. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.